leitura alternada. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder contra-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instituirei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muitos sofrimentos terás de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Vamos orar novamente. Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, por aquilo que o Senhor já tem falado, pela disposição da tua igreja. Deus, nesse momento em que iremos estudar e aprender mais um pouquinho do Senhor, queremos falar a respeito da nossa limitação e também, Deus, de que nós, por nós mesmos, não temos condições alguma de transmitir a tua palavra, a não ser pela graça em Cristo Jesus e pela iluminação do Deus Espírito Santo. Então, nos ajude, Pai, para que nós possamos transmitir a tua palavra com fidelidade e, ao mesmo tempo, Deus, sairmos daqui, Pai, cheios dessa palavra e também, Deus, desafiados pelo Senhor. Em nome de Jesus aqui oramos e louvamos a Ti. Amém. Amados, quando nós lemos esse Salmos, a primeira coisa que nós nos atentamos nos primeiros versículos é a respeito da felicidade. Então hoje eu quero conversar com os irmãos sobre a felicidade. Mas ao mesmo tempo eu quero te perguntar que felicidade nós vamos conversar nessa manhã, da qual o salmista aqui, Davi, está falando. Qual é essa felicidade? Felicidade do quê? Por que Davi está falando dessa felicidade? Por ter recebido perdão. Oi? Por ter recebido o perdão de Deus. Olha só, e aí quando nós olhamos para isso, amados, isso é fantástico. Eu tenho certeza que todos nós aqui, e aí eu vou mexer um pouquinho com os nossos adolescentes e as nossas crianças, ainda que eu sei que vale para todo mundo. Você imagina quando nós fazemos alguma coisa de errado e os nossos pais ficam bravos com a gente, a ponto de muitas vezes dar umas varadas, e nós então falamos assim: papai, mamãe, me perdoa. E aí o papai e a mamãe dizem assim: eu te perdoo, mas eu não vou deixar de dar varadinha, porque assim, você descumpriu uma ordem ou fez algo que não era para fazer, e eu quero te dizer que eu te amo. Eu e você não ficamos felizes quando nós ouvimos isso do papai e da mamãe? Claro que nós choramos, mas nós ficamos felizes depois também, por saber que o papai e a mamãe nos perdoam. Você imagina essa felicidade de Davi aqui? É a mesma coisa, amados. Oi, Lauderi? Olha só, amados. Você vai perceber que muitas pessoas ficam doentes na vida. E nós precisamos levar isso muito a sério. Às vezes porque fizeram alguma coisa de errado lá no passado e não contaram
para os seus pais, ou seja, para quem for, e carregam uma culpa, a culpa do pecado, e ele faz isso, e ele traz isso em nós, e aí nós vivemos toda uma vida de forma infeliz. E Davi está falando isso também. Porque Davi está dizendo que enquanto ele não confessou o pecado dele, ele vivia de forma infeliz. Parou para pensar nisso? Porque isso traz um peso em nós. Todos nós que cometemos algum tipo de pecado, de erro, isso traz pesar. E enquanto isso não é tratado, nós carregamos uma culpa e vivemos infelizes. E aí entra um outro fator. Muitas vezes as coisas na nossa vida não dão certo. E nós até chegamos a perguntar assim, mas por que não dá certo? Por que as coisas não vão bem na minha vida? E aí, muitas vezes, o Deus Espírito Santo vem e nos faz lembrar de alguma coisa. E quando nós temos essa consciência cristã, nós então apresentamos a Deus e falamos, Senhor, me perdoe. E Davi, ele fala sobre tudo isso também aqui. De coisas assim, de momentos que ele viveu nesse sentido. A expressão bem-aventurança no hebraico é conhecida nossa, porque trabalha-se a ideia da felicidade, ou daquele que é feliz. É por isso que algumas traduções bíblicas hoje já não traz bem-aventurança. Já traz a ideia assim, feliz aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Porque assim, já é a tradução, né, de bem-aventurança, dessa ideia da felicidade, dessa alegria. Então, o salmista Davi aqui está falando dessa alegria em que eu e você encontramos no Senhor a respeito do pecado. De quando nós confessamos esse pecado a Deus. E quando nós lemos esse salmo, nós vamos ver que ao mesmo tempo esse salmo é um salmo didático de Davi. Por quê? Porque ele trabalha uma ideia de nos instruir, de nos ensinar para que nós sejamos pessoas nos dias de hoje felizes. E essa palavra no hebraico didática, ela é a palavra maskil. E o que ela significa, o que ela vem trazer? Ela vem trabalhar uma ideia de que Davi, quando ele compõe esse cântico, ele começa então a trazer para mim e para você algo que vai trabalhar a ideia assim, olha, como é feliz aquele que é perdoado, ou que tem os seus pecados perdoados, ou que tem os seus pecados cobertos. Então, se Davi ele vai nos ensinar uma didática daquele que é feliz por saber que foi perdoado. Porque aquele que não é perdoado não é feliz. Olha por aí, para você ver quantas pessoas infelizes. Seu Adão, a Mary, eu sei que mais alguém estava falando de um homem, até o seu Assis, né, gente fina e tudo, trabalhador, mas que tem um problema com a bebida, e aí, né, até bagunçou um pouquinho lá em frente à igreja. Por quê? Porque ele não tem os seus pecados perdoados. Ele é escravo do pecado. E então ele procura um meio para fugir daquilo que amarra ele, daquilo que está agarrado nele. E Davi, ele mostra para mim e para você assim, ó, como é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados. Não é verdade isso, Gilmar? A diferença hoje de saber assim, como eu sou feliz, e não é porque tudo vai bem não, né? Não. Problema você tem. Mas você sabe que a alegria de saber assim, eu fui perdoado em Cristo Jesus. Maior. E isso não tem preço mais. Ou melhor, tem um preço. É o sacrifício de Cristo Jesus. E como é agradável sabermos dessas coisas. Como é maravilhoso nós entendermos isso. Então Davi, ele escreve esse salmo, amados, com o propósito não só de que você possa cantar ele, porque essa é a ideia num culto doméstico, ou ler ele num culto doméstico, ou quando a igreja aqui está reunida, mas ele escreve esse salmo também para que você possa ter
nele, sozinho, individualmente, para que você possa se deleitar nisso e olhar assim, eu sou feliz, gente. Eu sou feliz. Porque os meus pecados são perdoados em Cristo Jesus. E como isso soa bem. Porque eu vou dizer para você que eu era feliz. Quantas vezes eu deitei, coloquei a cabeça no travesseiro e ficava pensando, o que será de mim amanhã? O que eu vou fazer amanhã? E tamanha tristeza, muitas vezes, fui tomar a tal ponto de uma vez ensaiar com a faca de até enfiar no peito. Por causa do quê? Porque eu não conhecia essa felicidade de saber que os meus pecados são perdoados em Cristo Jesus. Isso é fantástico. E é isso que Davi está conversando conosco. E é isso que Davi está aqui falando comigo e com você nessa manhã. E olha só, aí Davi agora ele vai trabalhar uma ideia aqui ainda mais além. Ele vai perguntar para mim e para você assim, quem é a pessoa mais feliz do mundo? Quem é? Para pensar aí. Às vezes eu e você na cabeça, nós pensamos assim, a pessoa mais feliz do mundo, mais feliz do universo, é aquela que tem mais dinheiro. É aquela que tem um helicóptero, é aquela que tem uma fazenda com 50 milhões de cabeça de gado ou coisa nesse sentido. Eu falo assim, essa pessoa é feliz. É nada, amados. Muitas vezes vive numa infelicidade louca. O que Davi está dizendo assim, olha só, e quem está escrevendo esse salmo é alguém que tinha posse. Davi era rei, então assim, Davi tinha posse, Davi tinha bens, Davi tinha servos, servas, Davi tinha muito dinheiro, Davi provavelmente tinha muito gado, tinha um monte de terra, tinha um monte de coisa. E Davi disse assim, o homem mais feliz do mundo não era alguém que tinha tanto bens assim. Ele está dizendo assim, olha, o homem mais feliz do mundo é aquele que tem os seus pecados perdoados. Você já parou para pensar nisso? Olha o que Davi está ensinando para mim e para você. É a mesma coisa quando eu e você lemos a história de Salomão. E quando nós olhamos, e aí Salomão tem 700 mulheres, 300 concubinas, e tem tanta gente que vem atrás dele para ouvir da sua sabedoria e de tanta coisa. E Salomão escreve Eclesiastes para dizer assim, ih, vaidade, vaidade, diz o pregador, foi tudo vaidade. Foi correr atrás do vento. Essas coisas só me afastaram de Deus, porque o meu coração, ele entrou, se enredou em idolatria, nessas coisas do mundo, e eu me perdi. Só agora, Deus me recobrou a minha consciência, Deus me fez voltar de novo, e aí eu entendi que ser feliz é andar com Deus, é ter os meus pecados perdoados. E o duro é que nós muitas vezes só vamos se dar conta dessas coisas só na velhice. Porque enquanto adolescentes e jovens, nós pensamos o quê? Eu quero é curtir. Feliz é quem tem um iPhone. Feliz é quem aí, ó, tem quem tem um iPhone. Feliz é aquele que anda de carrão e tudo. Né? É aquele que fica na balada até tarde, toma todas. Esse é fera mesmo. E aí depois do passar do tempo você vai perceber que não é nada disso. Você vai olhar e falar assim, ixi, eu fiz tanta besteira na minha vida. Vaidade. Foi tudo vaidade. Você está percebendo o que Davi está nos ensinando, amado, nessa manhã? Porque ele está dizendo assim, olha, a plenitude da alegria, amado, está em saber que os meus pecados, os seus pecados foram perdoados, foram cobertos. Não tem outra coisa. Olha para a vida e você vai perceber. Não tem a ver com ter bens, com essas coisas todas. E é isso que Davi está nos ensinando. Que a pessoa mais feliz do mundo é aquela que tem os seus pecados perdoados. Então vamos pensar um pouquinho dentro do texto diante de tudo isso. A nossa mensagem nessa manhã é a plenitude ou, entendeu, a felicidade em termos os nossos pecados perdoados. Tá? A plenitude, felicidade. E a primeira ideia é a pessoa mais feliz, segundo Davi, é aquela que tem as suas iniquidades perdoadas. Se você olhar aí o versículo 1 e 2, você vai perceber o que Davi diz a respeito de bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo.
quando você olha aqui, a ideia de Davi em meio a tudo isso é entender assim, olha, feliz é aquele que tem os seus pecados cobertos. E é isso que ele está falando. E quando Davi usa essa expressão coberto aqui, Davi, ele está usando uma palavra do Antigo Testamento ali, da arca, né, da tampa da arca, onde ficavam ali os querubins. E aí você vai perceber, e ele usa essa expressão coberta, onde o sangue era aspergido. Então o que Davi ele está te ensinando, olha, feliz é aquele que tem os seus pecados cobertos, que tem os seus pecados aspergidos, e nós sabemos que aquele que fez isso foi Cristo Jesus, por mim e por você, e é isso que ele está ensinando aqui. E olha só, a palavra que ele usa aqui é caforete, de onde vem a expressão cobrir. Então o que Davi está falando aqui é daquele que tem os seus pecados cobertos. E aí Paulo vai nos ensinar isso lá no capítulo 3 de Romanos, versículo 24 e 25, quando ele diz que sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Então a ideia aqui era que assim, alguém, né, se colocou entre nós e Deus para que nós tivéssemos o nosso pecado coberto. E é isso que ele está dizendo. E, então, agora Davi está falando assim, olha, feliz é todo aquele que tem os seus pecados cobertos. Jesus é o nosso caforete. É aquele que derramou o seu sangue para que os meus pecados, seus pecados fossem perdoados. E Davi está dizendo que quando isso acontece, Deus não atribui mais sobre a minha vida e sobre a sua vida esse pecado. Ele não nos cobra mais quando nós confessamos. Isso é fantástico. Uma vez que você confessou, Deus não te cobra mais. Às vezes isso entra num problema, porque quando, né, nós temos alguma situação adversa, e aí de repente alguém pega e traz essas coisas de novo na nossa, né, memória, principalmente quando é uma confusão entre marido e mulher. Mas lembra lá atrás, você fez isso, mas você não já me perdoou? Perdoei, mas eu estou lembrando que você fez isso, né? E Deus não faz isso, amados, isso é fantástico. Ele não atribui de novo uma vez que nós confessamos, uma vez que nós pedimos perdão. Então você não precisa orar a Deus falando assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Só aquele que você cometeu. Tá? Porque aqueles outros já foram perdoados. Então o que você cometeu agora precisa ser falado. Se foi a mentira, Deus perdoa o pecado da mentira. Se foi da língua grande, o pecado da língua grande, coisa assim. Mas se não, você não precisa lembrar de todos, não. Fala assim. Davi, ele está dizendo então aqui, amados, né, que é feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E eu gostaria de fazer algumas perguntas nesse sentido. Você é feliz em saber disso? Você é feliz? Você é bem-aventurado nesse sentido? Você conhece essa felicidade? Você conhece essa bem-aventurança? Jovem e adolescente, você conhece isso? Você sabe como é feliz saber dessas coisas? Dessas verdades? E o interessante é que Deus não está tratando aqui de pessoas perfeitas, tá, amados? Não se preocupe com isso. E aí um alerta para os pais. Pais, nós precisamos parar com essa mania de querer que os nossos filhos sejam perfeitos, sendo que nem eu e você somos. Tá? Os nossos filhos não são perfeitos. Nós precisamos parar com esse negócio também. Tá? Os nossos filhos vieram... Oi? Dá pra filmar essa parte pra eu saber a mãe? Claro que teve um tempo atrás, o pastor Alessandro falou sobre isso e falou assim, eu acredito que não é só os meus filhos que vieram com defeito de fábrica, não. Todos nós viemos com esse defeito, amados. Claro que assim, o Arsênio lembrou aqui, nós lutamos para sermos melhores, buscando sermos, né, pessoas não perfeitas que não vamos conseguir, mas tentando chegar ao máximo nesse sentido. E isso não pode ser desculpa também. Isso não pode ser desculpa, porque, obrigado, o Gerson lembrou aqui, o nosso referencial é quem? Cristo Jesus. Tá? E aí sim, aí ele é perfeito,
não teve defeito algum. Então nós precisamos buscar imitar a Cristo Jesus quanto a isso, como pais e também como filhos. Tá? Uma segunda coisa que Davi vai mostrar aqui dessa felicidade, mas é o contraste. Não da felicidade, mas ele vai trabalhar o contraste aqui a respeito da tristeza que o pecado traz na vida do cristão. O pecado ele traz tristeza, amados, na nossa vida. Você pode ter certeza disso. Todo aquele que foi lavado e remido no sangue de Cristo Jesus, quando peca, quando faz alguma coisa de errado, quando vai além da lei de Deus, você sabe que você entristeceu a Deus. E a sua consciência te acusa, porque você não fica bem com isso. A não ser que tenha uma mente cauterizada. Aí é diferente, mas se não, ela nos acusa. Ninguém se sente bem. Você já viu que às vezes, e geralmente eu passei por isso, e eu creio que você também, se viveu dessa forma, já passou. E quando você chega na igreja ou chega em algum lugar, parece que está todo mundo nos olhando. Você já parou para prestar atenção? Parece que... E aí nós ficamos pensando assim, mas será que ele já sabe do meu pecado também, do meu erro? Nós ficamos pensando nisso. E aí quando o pastor, o pregador lá está pregando e fala alguma coisa, nós já pensamos assim, quem falou para o pastor? Quem contou o que eu fiz de errado pro pastor? E aí às vezes nós vamos lembrar e falar assim, mas eu não contei isso para ninguém, nem para o meu melhor amigo, nem para minha melhor amiga, como é que o pastor sabe disso? Não é que o pastor sabe disso. É que Deus sabe. Aí é que está a situação. E Deus faz essas coisas. Porque vamos perguntar aqui. Quem foi que contou o pecado de Davi para o profeta Natan? Diga aí, quem foi que contou lá em 1 Samuel 12? Quem foi que contou? 12 não, 11. Um sonho. Meu Deus, só. Você está pensando? Quem foi lá falou assim, profeta Natan, vai lá, conversa com o rei Davi, porque o rei Davi cometeu um pecado hediondo, o rei Davi fez algo assim terrível diante dos meus olhos, e vai lá e repreende ele. Quem foi que contou? Não foi no sonho, não, né? Foi na... Estava confundindo. Mas Deus contou para o profeta Natan. E o profeta Natan foi lá e repreendeu ele. Contou uma história ainda para ele. E aí Davi ficou furioso. Você está vendo que nós somos bons nesse negócio assim de ficar bravo com o pecado do outro, mas com o nosso, na maioria, nós não ficamos? Porque Davi ficou furioso. Ele manda matar esse homem que roubou a ovelhinha lá, só daquele um que tinha. E aí Natan olha e fala assim, você é o homem. Lascou ainda. Você imagina, o Davi deve que murchou igual uma dormideira, né? Quando você vai bater nela. Olha só o que vai acontecendo com a gente. A tristeza que vai causando em Deus. E Deus, ele nos lembra dessas coisas. Sabe por quê? Porque Deus nos ama, mano. Isso é fantástico. Deus, ele nos ama. E ele, então, nos faz lembrado de que nós pecamos. De que nós erramos. E Deus faz isso, tá aí, jovem e adolescente, porque ele nos ama. Você pode ter toda certeza disso. Se ele não nos amasse, ele não faria isso. Porque quando eu leio Hebreus, e aí diz lá que Deus corrige, dá todo filho a quem quer bem. Então um filho sem correção, amados, não é filho, é bastardo. E aí eu tenho que me preocupar com isso. Porque se Deus não me corrigiu, é porque eu não sou filho. Eu sou bastardo. E isso aqui, ó. Que Deus me deixa entregue a eu mesmo. E esse é o grande problema. Então, Davi, ele mostra que o pecado, ele traz tristeza na vida do crente. Olha só, e Davi, ele diz no versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sabe por quê que você tenta ser feliz e não é? Porque você tenta esconder o seu pecado. E aí você cala o seu pecado. E talvez está aqui uma das coisas que Davi está nos ensinando, amado, e nos mostrando aqui, olha só. Não é que você perdeu a certeza da sua salvação ou perdeu a salvação. Mas o pecado, ele nos traz tristeza até mesmo
mediante a salvação. Você muitas vezes não desfruta do gozo de ser salvo. E às vezes nós vamos para a igreja ou vamos até mesmo para um retiro como esse, para algum encontro, e nós falamos assim, poxa, mas parece que está tudo pesado, parece que está tudo estranho, eu não consegui me encaixar com os irmãos, eu não consegui conviver e tudo. Aí você tem que se lembrar assim, mas será que eu confessei o meu pecado a Deus? Será que que eu tentei ali buscar em Deus o meu socorro? Porque às vezes você não fez isso, eu não fiz isso, e aí parece que está tudo desencaixado. Vamos lá para os casados aqui. Quando nós temos uma confusão com a esposa, ou a esposa com o esposo, não é assim que nós ficamos? Parece que dentro da casa está tudo desencaixado. Você sabe disso? Aí, ó, já se entregou. Atirou a primeira pedra, acertou em quem? Parece que fica tudo desencaixado dentro de casa, mano. Porque você não sabe de nada também, não. O negócio parece assim, você anda, vai pra lá, vem pra cá, você vai pra sala, nada fica bom, você vai pro quarto, o negócio tá esquisito, você vai pra cozinha e tá tudo desencaixado. Tem que ser resolvido, né? Aí quando resolve, parece que você fala, poxa vida, o ambiente parece que mudou. Claro que mudou. Você resolveu o problema, ué. O ambiente mudou. Nós somos, com perdão da palavra aqui, nós somos besta demais, né? Porque a gente sabe que se correr para Deus e confessar e pedir perdão, esse negócio vai tudo mudar, nós ficamos enrolando muitas vezes. Ô, gente. É um negócio, nós somos esquisitos demais, misericórdia. Somos egoístas também, né, professor? Egoísta também. Porque quando a gente tem esses probleminhas que acontecem no casamento, não que acontece comigo, né? Ó, quando eu e você deveríamos chegar para Deus e dizer assim, Senhor, eu pequei contra ti, eu desobedeci a sua lei, eu sou um miserável, pecador, tem compaixão de mim, me perdoa. Nós deveríamos ter esse tipo de atitude. Então assim, nós podemos perguntar assim, ó, você tem essa alegria interior de saber que você é perdoado? Você já se perguntou por que falta aquele gozo íntimo do ser de Deus? Porque tem até isso dentro da igreja. Pessoas que dizem ser de Deus, mas que não têm um gozo, uma alegria de ser de Deus. É um negócio esquisito. Você já se perguntou por que não se sente à vontade diante de Deus? Também tem isso. Às vezes nós não sentimos nem à vontade nem diante de Deus. Quando Deus já sabe, tem um pastor que ele costuma dizer assim, ó, Deus já sabe do seu pecado, do meu pecado, os anjos já sabem, e ele disse que muitas vezes até Satanás e os seus anjos já sabem o que custa você chegar lá e rasgar isso diante de Deus. E ainda ficamos presos diante disso tudo. Você já se perguntou por que não sente desejo de procurar a Deus? Você já se perguntou por que orar é uma dificuldade? Por que você muitas vezes, talvez, e não sabe e não tem recebido da parte de Deus esse perdão? E aí Davi vai nos mostrar da alegria de quando nós confessamos o nosso pecado a Deus. Amados, aqui eu quero mostrar para você que Deus, ele chamou um povo com defeito, tá ok? Deus não chamou ninguém perfeito, não. E Deus sabe disso, que eu e você não somos. É por isso que a Bíblia, em nenhum momento, Deus procurou esconder o pecado de Adão e Eva. É por isso que Deus, em nenhum momento, procurou esconder o pecado de Davi. O pecado de Moisés, quando era para tocar na rocha, ele bateu na rocha. E a rocha ali, simbolizava a Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia, Deus, em nenhum momento, ele fica preocupado em esconder pecados de grandes homens que eu e você admiramos quando lemos a palavra de Deus. É por isso que Deus, ele não fica preocupado em esconder o meu e o seu pecado também quando nós erramos. Porque Deus, ele quer tratar comigo e com você. E o que Deus, ele requer de mim e de você, que eu e você, quando pecamos, amados, sabe o que nós devemos fazer? É correr rapidamente para a cruz de Cristo e falar assim, Senhor, me perdoa porque eu pequei.
Mas assim, parece que nós somos tão estranhos a isso e tão alheios a isso, que quando nós pecamos, em vez de nós corrermos para Deus, talvez seja isso que Deus humanamente se estranha de mim e de você. É que em vez de nós corrermos para Deus, nós tentamos nos esconder como Adão e Eva fez, como Adão ali atrás de uma árvore, achando que poderia se esconder dos olhos de Deus. Nós somos estranhos quanto a isso. Quando nós devíamos correr, nós queremos se esconder. Corre pelos braços. Porque assim, o que a Bíblia mostra é que todas as vezes que eu e você vamos e confessamos e pedimos perdão, Deus, Ele perdoa. Porque o nosso Pai, Ele nos conhece, Ele sabe que nós viemos com defeitos. Tá? Vamos lá para as aplicações? A primeira lição que nós aprendemos em meio a tudo isso. A de que todo homem piedoso, ele vai buscar a Deus em tempo de achar a Deus. Versículos 6 e 7 diz: sendo assim, todo homem piedoso se fará súplicas em tempo de poder encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas aqui é a ideia de quando vem aquelas enxurradas de problemas, de lutas, de dificuldades, e de tudo isso que você pensar aí, é isso que ele está dizendo. Ele diz que não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Vamos entender aqui, olha só. Por que uma pessoa sem recurso, por que uma pessoa mesmo doente, ela goza de alegria diante de Deus? Porque ela sabe que ela é de Deus, porque ela sabe que em Deus os seus pecados são perdoados. Não tem a ver com posse. Tem a ver com a ideia de saber assim, a quem eu pertenço e de quem eu sou. É por isso que você ouve esses artistas famosos dizendo assim, quando são perguntados, você é feliz? Ele diz, olha, eu conquistei tudo que se poderia conquistar. Eu tenho até jatinho, eu tenho não sei o quê, mas eu não sou feliz. Porque a felicidade não está nessas coisas. Aí você pergunta muitas vezes para alguém que está doente, que está acamado, mas que serve a Deus, que teve seus pecados cobertos, perdoados, e você pergunta se você é feliz, e ele diz, sim, eu sou feliz. Aí você olha e fala assim, meu Deus, é por isso que eu e você muitas vezes vamos nessas visitas, e nós falamos assim, em vez de eu consolar, eu saí consolado. É um negócio estranho, né? Mas não é estranho, porque assim, ela entendeu, ou ele entendeu que em Cristo seus pecados são perdoados, né? A segunda lição aqui que ele nos ensina, a de que as pessoas quando olham para essa experiência, elas têm que ser sábias. Tá? Quando eu e você lemos o Salmo 32 novamente, nós precisamos entender assim, o que Davi quer nos ensinar, que eu e você devemos ser pessoas sábias. Me ajuda aí no ditado aí que diz assim, que o inteligente aprende. Ninguém sabe esse ditado? É alguma coisa assim. E o sábio aprende com o erro dos... O inteligente não. O sábio, eu sei que ele por fim... Ele aprende com os erros. Não, o sábio ele aprende numa ideia assim, olhando os erros dos outros. É essa a ideia, o fim. Então tá bom, já que ninguém lembra o começo, então vamos ficar só no fim, né? De que o sábio aprende com o erro dos outros. Então quando nós lemos o Salmo 32 aqui novamente, é isso que Davi quer nos ensinar. O que Davi está mostrando no Salmo 32 é que eu e você, ao lermos, nós precisamos aprender com o erro dele. É por isso que ele diz no versículo 8 e 9 assim, olha, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. O que Deus está falando aqui por meio de Davi é como se Deus tivesse sussurrado aos ouvidos de Davi, dizendo assim, Davi, você não deve ser como uma mula ou um cavalo não, rapaz. Porque eles, para ser dirigidos, para ser guiados, eles precisam de freio, de cabresto e tudo. Às vezes até da espora aí, dá uma esporada para ver se ele caminha. Davi, seja inteligente. É isso que ele está dizendo. E aí Deus está falando para mim, para você, seja inteligente também, seja sábio, meu filho, minha filha. Que eu não preciso colocar um cabresto, um freio em você para dirigir. Basta você olhar para mim, basta você ficar fito os seus olhos em mim e você assim ouvir as minhas instruções e você aprender de mim. E aí então, meu filho, você vai ser sábio, você vai ser alguém que não vai viver vidas assim ou situações nesse sentido.
É isso que ele está dizendo. Ser inteligente, olha para mim. Está percebendo da instrução que ele está dizendo? Senão, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu te amo muito. Mas se você não olhar para mim, se você não for guiado pelos meus olhos, eu vou colocar freio e cabresto em você. Eu vou usar o cajado também. Deus está dizendo para Davi assim, Davi, se você não olhar assim para mim, você é uma besta. E aí Deus, ele quer que assim, olha, que nós aprendamos a olhar para essa instrução de Davi e falar assim, eu aprendi. Que legal. Então, que eu e vocês sejamos pessoas sábias. Vamos para a última instrução? Para a última lição aqui. A de que vale a pena sermos justos. E vale a pena temer a Deus. O mundo, ele quer dizer que temer a Deus não vale a pena. E você já está cansado de ouvir isso. Quando nós lemos o Salmo 73, no começo, até ali Asaf, um líder da igreja, alguém que estava à frente da igreja, ele começa a entender assim, olha, parece que não valeu a pena eu guardar puro o meu coração. Porque às vezes é assim que nós pensamos. Às vezes nós olhamos e falamos assim, valeu a pena eu manter em santidade a minha vida? Tem valido a pena eu viver uma vida que agrada a Deus? Parece que está todo mundo ao contrário. Parece que eu estou na contramão de todo mundo. Na verdade, você está quando vive assim, amados. E isso é verdade. Mas você vai chegar ao salmista, como Asaf no Salmo 73, você vai ver assim, ó, quando eu entrei no templo, quando eu ouvi a palavra do Senhor, quando eu me atentei aos ensinamentos do Senhor, eu percebi como vale a pena. E é isso que Davi está dizendo. Davi está mostrando assim, ó, para o ímpio, ele não entende isso aqui, isso não tem valor nenhum para ele. Mas para mim, para você, tem muito valor. Como tem valor isso aqui? Como tem valor nós olharmos para tudo isso? Porque nós sabemos assim, ontem nós aprendemos a respeito dos céus. E aí nós olhamos para tudo isso e falamos assim, gente, não há nada melhor nesse mundo do que servir a Deus e saber que eu vou morar no céu com Ele e saber que lá não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais choro, não vai ter mais nada disso. Como é bom. E Davi está dizendo assim, olha, como vale a pena ser justo. Como vale a pena ter os pecados perdoados. Como vale a pena ser de Deus. Mesmo numa geração em que eles querem mostrar que não vale a pena. Porque é isso que eles estão tentando dizer para mim e para você. Deixa eu ir lá mais uma vez nos jovens e adolescentes. Eles estão tentando dizer para mim e para você que não vale a pena, viu? E é por isso que dizem assim, você está se guardando para o seu esposo, né? Ou para sua esposa, e diz assim, mas você é careta, não vale a pena tudo isso. Não vale a pena. Honrar a Deus vale a pena. Como vale a pena essas coisas, amados? Porque a alegria disso, a alegria de saber que eu sou de Deus e eu sou diferente não por causa das vestes, mas sou diferente por causa da forma que eu penso, da forma que eu ajo. Porque eu ajo para agradar a Cristo Jesus e isso vale a pena. Agradar a Cristo Jesus, amados, nessa vida vale a pena. Tudo pode ficar ao contrário. Mas vale a pena agradar a Cristo Jesus. Não há nada como agradar a Cristo Jesus. E é por isso que Davi está mostrando para mim e para você. Que a felicidade não está em coisas, mas está em saber que nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Vamos orar? Gostaria de convidar o pastor Alessandro aqui à frente para orar, agradecer. Tá, não, eu chamei o pastor Alessandro, tá bom? Beleza? O pastor Alessandro vai... Bom dia, meus queridos. Vamos colocar em pé, vamos orar? Pai, graças te damos, ó Deus, pela dádiva do perdão. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que todos os nossos pecados em Cristo Jesus já foram perdoados. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes, ó Deus, nós permitimos que os nossos pecados roubem de nós, ó Deus, esta alegria. E
E como nós vimos, ó Deus, na tua palavra, somos os homens mais felizes do mundo, Deus. Porque recebemos do Senhor essa dádiva. Dádiva essa que nós não merecíamos. Mas a prova do teu amor, ó Deus, se manifesta justamente pelo fato de nós não merecermos tamanho amor. Temos sido alcançados pela tua graça e pelo perdão do Senhor. Deus, enche, ó Pai, o nosso coração de alegria. Tira, Senhor, se porventura há em nossos corações qualquer raiz de amargura, qualquer tristeza, qualquer decepção, qualquer sentimento, ó Deus, que possa impedir a nossa comunhão, ó Deus, com a tua igreja e também contigo, Pai. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.